Publicado originalmente em 1926, O Homem Mais Rico da Babilônia é uma obra clássica de educação financeira escrita por George Samuel Clason, empresário e escritor norte-americano nascido em 1874. O livro nasceu a partir de uma série de panfletos distribuídos por bancos e companhias de seguro nos Estados Unidos, contendo parábolas ambientadas na antiga Babilônia, criadas para ensinar princípios financeiros de maneira simples, prática e atemporal. Clason utilizou o cenário da Babilônia, uma das civilizações mais antigas e economicamente avançadas da história, para ilustrar conceitos fundamentais sobre acumulação de riqueza, controle de gastos, investimentos e disciplina financeira. Os personagens e histórias apresentados, como Arcad, Bansir e Algamis, são arquétipos universais que representam diferentes atitudes frente ao dinheiro. Desde sua primeira publicação, o livro já vendeu milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzido para dezenas de idiomas. Estima-se que suas vendas superem 10 milhões de exemplares, consolidando-o como um dos livros mais influentes sobre finanças pessoais de todos os tempos. Seu estilo direto, baseado em histórias curtas e lições objetivas, o tornou uma leitura recomendada não apenas por educadores e consultores financeiros, mas também por líderes empresariais e motivacionais. A importância da obra reside na atualidade de seus princípios, que continuam válidos mesmo após quase um século de sua criação. Diferentemente de manuais técnicos sobre investimentos, o livro trabalha com valores universais: poupança, prudência, esforço, educação e paciência. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que deseja compreender as bases da liberdade financeira, independentemente de sua origem social ou nível de renda. Parte 1. Fundamentos da consciência financeira. A antiga Babilônia, capital da Mesopotâmia, é apresentada no livro como o berço da sabedoria financeira. Apesar de ter existido há mais de 4.000 anos, sua fama de cidade opulenta é usada por George S. Clason para representar a origem dos princípios eternos de riqueza. A Babilônia não era apenas grandiosa em arquitetura e cultura, mas também em administração econômica. Suas muralhas monumentais, templos dourados e jardins suspensos contrastavam com a condição de muitos de seus habitantes. Essa ambientação simbólica reforça que, mesmo em tempos remotos, as leis que regem o dinheiro já estavam em ação. A cidade prosperou porque seus cidadãos aprenderam a respeitar os fundamentos da economia: poupar, investir, proteger e multiplicar recursos. A Babilônia, nesse sentido, não é apenas um lugar histórico, é um arquétipo da inteligência financeira. A narrativa começa com Bansir, um artesão habilidoso que constrói carruagens, e seu amigo Kobi, um músico. Ambos vivem na Babilônia, cercados por templos, riquezas e comerciantes prósperos, mas apesar de décadas de trabalho duro, permanecem sem qualquer segurança financeira. A cena de Bansir sentado no muro, contemplando sua casa modesta e sem comida, é um retrato universal da frustração de muitos que trabalham incansavelmente, mas não avançam economicamente. Kobi, igualmente desanimado, revela que a música, sua arte e paixão, também não tem trazido retorno financeiro suficiente. Essa parte do livro simboliza o momento de despertar, quando o indivíduo percebe que apenas trabalhar não é o suficiente para enriquecer. É necessário mudar a mentalidade e buscar conhecimento. Ambos decidem, então, procurar alguém que tenha alcançado o que desejam: riqueza duradoura. O nome que surge como referência é Arcad, conhecido como o homem mais rico da Babilônia. Antigo amigo dos dois, Arcad construiu sua fortuna do zero. Diferente dos ricos de nascimento, ele aprendeu a enriquecer e, mais importante, estava disposto a ensinar. Essa parte marca o início da jornada de aprendizado. Bansir e Kobi vão ao encontro de Arcad com humildade, reconhecendo a própria ignorância financeira. Ao invés de invejá-lo, buscam nele conselho e sabedoria. Arcad, com generosidade, concorda em compartilhar o segredo de sua prosperidade com os amigos e outros interessados. A mensagem central aqui é clara: quem deseja enriquecer, precisa estudar o dinheiro como uma ciência. Assim como Bansir dominava a arte da carpintaria e Kobi a da música, a arte das finanças também pode, e deve, ser aprendida. A lição inicial e mais importante que Arcad compartilha é simples, mas poderosa. Uma parte de tudo o que você ganha pertence a você.
Esse é o primeiro grande princípio da educação financeira: pagar-se primeiro, ou seja, guardar ao menos 10% de tudo o que se ganha, antes de qualquer despesa. É o início da criação de uma reserva de valor. Arcade explica que esse hábito, quando praticado com constância, transforma qualquer trabalhador comum em um acumulador de riqueza. Ele também ensina que guardar não significa apenas economizar, o dinheiro deve ser utilizado de forma produtiva, fazendo-o trabalhar para o dono. É o início da mentalidade do investidor. Esse ensinamento reflete uma verdade essencial: o problema financeiro da maioria não é a falta de renda, mas a falta de disciplina e organização. Arcade não promete fórmulas mágicas, mas sim o poder da constância e do tempo aplicado sobre o hábito de guardar e investir. Parte 2: Os princípios da riqueza. Nesta sessão, Arcade apresenta a um grupo de cidadãos interessados os 7 princípios fundamentais para sair da pobreza e construir riqueza de forma sólida e duradoura. Esses princípios formam a base da educação financeira em qualquer época, sendo aplicáveis a qualquer pessoa, independentemente de profissão ou renda. São chamados de as 7 soluções para a falta de dinheiro, e seguem uma lógica progressiva, da formação do hábito de poupar até a geração de renda futura. Uma parte de tudo o que você ganha pertence a você mesmo. Guarde pelo menos 10%. A primeira e mais essencial lição é iniciar o acúmulo de capital pessoal. Ao guardar 10% de tudo o que ganha antes de pagar dívidas ou fazer compras, o indivíduo começa a construir uma reserva que, com o tempo, se transforma em patrimônio. Esse princípio vai contra a tendência comum de gastar tudo o que se ganha. Ao se pagar primeiro, o dinheiro se torna um instrumento de crescimento e não apenas de sobrevivência. Reflexão: o primeiro passo rumo à riqueza não depende do quanto se ganha, mas do quanto se guarda regularmente. O que julgamos como necessidades cresce na mesma medida que nossos rendimentos. Arcade alerta para um erro comum: a elevação proporcional dos gastos à medida que a renda aumenta. Ele ensina que é necessário criar um orçamento consciente que contemple os 90% restantes da renda, priorizando o essencial e evitando desperdícios. Essa lição combate o chamado inflação de estilo de vida, ou seja, a ilusão de que é preciso gastar mais conforme se ganha mais. Reflexão: riqueza não é viver bem por alguns meses, é ter controle sobre seus recursos a longo prazo. Faça com que cada moeda economizada se torne um servo fiel. Guardar dinheiro é apenas o começo. O passo seguinte é fazer com que ele trabalhe para você, por meio de investimentos prudentes e constantes. A aplicação dos recursos deve gerar lucros e esses lucros devem ser reinvestidos. Arcade chama isso de multiplicar os filhos do ouro. O capital inicial gera rendimentos, e esses rendimentos geram novos rendimentos. É o conceito de juros compostos aplicado em sua forma mais simbólica. Reflexão: o dinheiro guardado é semente, o dinheiro investido corretamente é árvore que dá frutos por toda a vida. A primeira regra de investimento é a segurança do capital. Arcade adverte que a ânsia por multiplicar riqueza rapidamente pode levar a perdas irreparáveis. Por isso, antes de investir, deve-se buscar o conhecimento e conselho de especialistas, evitando negócios arriscados, promessas de lucros altos e fáceis, e aplicações em áreas desconhecidas. Muitas vezes, o desejo de crescer rápido conduz à ruína. É melhor um rendimento menor, porém seguro e consistente, do que perder tudo com decisões impulsivas. Reflexão: a prudência protege mais a riqueza do que a ousadia desinformada. Possuir a casa onde se vive é um passo importante rumo à segurança. Arcade orienta os cidadãos a conquistarem sua própria moradia, pois isso reduz despesas contínuas com aluguel e gera um sentimento de estabilidade e progresso. Ele considera essa aquisição não apenas econômica, mas também emocional e familiar. Contudo, o ensinamento não é para endividar-se acima do que se pode pagar, mas sim planejar a compra ou construção com inteligência e disciplina. Reflexão: a casa própria é um investimento de segurança, não de ostentação. Planeje para os dias em que não mais poderá trabalhar. A preocupação com o futuro é parte fundamental da construção de riqueza. Arcade ensina que se deve preparar uma renda passiva ou reserva suficiente para a velhice ou eventualidades. Isso pode ser feito com aplicações de longo prazo, seguros e investimentos regulares.
O objetivo é garantir a tranquilidade financeira mesmo sem atividade produtiva, preservando a dignidade e protegendo a família. Reflexão: quem planeja o futuro evita o desespero quando o presente já não oferece forças. Quanto mais sabedoria e habilidade um homem adquire, mais aumenta seu poder de obter riquezas. A última solução não trata diretamente do dinheiro guardado, mas da valorização pessoal. Aprender continuamente, aprimorar suas habilidades, tornar-se um profissional melhor, tudo isso aumenta o potencial de renda. É uma lição de investimento em si mesmo, o conhecimento e a experiência ampliam oportunidades, geram valor ao mercado e retornam em forma de maiores ganhos. Reflexão: você é seu maior ativo. Quanto mais valor entrega, mais valor recebe. Parte 3: Lições através das parábolas. A riqueza ensinada por Arcad não se resume à teoria, ela é confirmada e exemplificada por histórias reais de pessoas comuns da Babilônia. Essas parábolas funcionam como espelhos para o leitor, mostrando erros e acertos, virtudes e fraquezas humanas diante do dinheiro. Cada personagem representa um tipo psicológico e comportamental que ainda hoje encontramos no mundo moderno. A sorte favorece o diligente. Nesta parábola, o autor aborda um tema frequentemente mal compreendido: a sorte. Muitos esperam que a sorte resolva sua vida financeira, mas Clason inverte essa lógica ao mostrar que a sorte não favorece os preguiçosos ou indecisos, mas sim os que agem com sabedoria e rapidez diante da oportunidade. O personagem central perde uma excelente chance de multiplicar seu dinheiro por adiar a decisão, enquanto o outro, mais atento, aproveita o momento e colhe os frutos. Reflexão: sorte é o encontro entre a oportunidade e a preparação. Quem está atento e age com coragem tem mais sorte do que quem espera sentado. O agiota e o oleiro: riscos da ignorância. Nesta história, um personagem confia suas primeiras economias ao amigo oleiro, que promete comprar joias no exterior. O resultado é desastroso: perde tudo ao investir em algo que nenhum dos dois entendia. A história ensina que, sem conhecimento, até a boa intenção leva ao prejuízo. Arcad usa esse exemplo para alertar que não se deve entregar o dinheiro a quem não tem experiência comprovada na área do investimento pretendido. Reflexão: o investimento feito com base em amizade, emoção ou ignorância está condenado ao fracasso. Conselhos devem vir de especialistas, não de aventureiros. Nomazir é a prova do valor, aprendendo sozinho a prosperar. Arcad dá ao seu filho Nomazir uma quantia de dinheiro e a missão de provar que é capaz de prosperar com sabedoria. Nomazir perde tudo ao fazer maus negócios, mas não desiste, aprende com os erros, busca conhecimento, trabalha e reconstrói seu capital com base nos princípios do pai. Essa parábola mostra que o verdadeiro aprendizado financeiro vem da experiência aplicada, e que é possível recomeçar com mais firmeza depois de cada falha. Reflexão: a sabedoria não está em nunca errar, mas em corrigir rapidamente o erro, aprender e evoluir. A disciplina compensa a perda. O escravo que comprou sua liberdade com disciplina. Este conto narra a história de um homem que, após cair em desgraça e se tornar escravo, não se entregou ao desespero. Trabalhou com zelo, poupou cada pequena quantia que pôde e, com o tempo, comprou sua liberdade. Mais ainda, tornou-se um comerciante próspero. A parábola ilustra que não há situação tão difícil que a disciplina e o esforço contínuo não possam transformar. Reflexão: a liberdade financeira é alcançável até mesmo pelos que partiram do fundo, desde que saibam aonde querem chegar e tenham constância nas pequenas conquistas. O comerciante de camelôs e os erros da ganância. Nesta parábola, um comerciante experiente perde sua fortuna ao entregar o negócio nas mãos de um sócio ganancioso e inexperiente. A história alerta para os perigos de buscar lucros altos demais, rápido demais, e com pessoas erradas. O desejo de crescer rapidamente leva à ruína de muitos, especialmente os que negligenciam a análise cuidadosa dos riscos e a reputação dos parceiros. Reflexão: a ganância cega o bom senso. A pressa para enriquecer é inimiga da prudência. Mais vale um crescimento seguro do que um atalho arriscado. Essas parábolas reforçam que o sucesso financeiro não depende do acaso, mas de atitudes conscientes, disciplina, conhecimento e autocontrole. Através delas, o leitor é chamado a se reconhecer nos erros e acertos dos personagens, e a aplicar os princípios na própria vida.
Parte 4. Sabedoria prática para o presente. As lições aprendidas ao longo da jornada de Arcade e dos demais personagens não se restringem ao contexto da Babilônia. São, acima de tudo, ferramentas práticas e universais, aplicáveis a qualquer época, cultura ou condição social. Esta parte do livro evidencia que a riqueza não é um fim em si, mas uma construção mental e comportamental que se estende à coletividade, à ética e à continuidade dos esforços. Arcade, ao atingir a estabilidade financeira e a abundância, não se limitou a acumular riquezas. Ele compreendeu que o verdadeiro valor da prosperidade está em transmitir conhecimento, inspirar outros e multiplicar a sabedoria financeira. Ele oferece seus ensinamentos a quem está pronto para ouvi-los, e não a quem busca dinheiro fácil. Seus ensinamentos criam um ciclo virtuoso, ele ensina a outros, que prosperam, e passam a ensinar também. Assim, sua influência transcende sua fortuna pessoal. Reflexão: a verdadeira riqueza é aquela que pode ser compartilhada em forma de sabedoria. Ensinar é o ápice da prosperidade. Um dos pontos mais profundos do livro é a percepção de que a riqueza individual bem aplicada beneficia toda a comunidade. Quando um homem investe sabiamente, ele movimenta a economia local, paga ao pedreiro, ao mercador, ao arquiteto, ou gera empregos, melhora propriedades, eleva o padrão de vida ao seu redor. Arcade mostra que a circulação consciente do capital gera progresso coletivo, valorização mútua e até inspiração para outros seguirem o mesmo caminho. Reflexão: a prosperidade pessoal, quando guiada pela ética e pela sabedoria, é uma ferramenta de transformação social. Outro princípio essencial do livro é que tomar decisões financeiras firmes e cumpri-las com constância é mais eficaz do que grandes resoluções instáveis. Arcade destaca que pequenas ações repetidas, como guardar 10% por mês, investir com cautela, buscar conhecimento contínuo, geram resultados exponenciais com o tempo. A constância constrói confiança interna e estabilidade externa. Ao cumprir suas próprias resoluções, o indivíduo fortalece seu senso de valor e domínio pessoal. Reflexão: riqueza não se constrói com um único ato de vontade, mas com 1000 pequenos atos de disciplina diária. Arcade afirma que a oportunidade não favorece os apáticos. Ela surge mais somente os que estão vigilantes, instruídos e financeiramente organizados são capazes de aproveitá-la. Assim como um pescador que estuda os ventos sabe a hora certa de lançar sua rede, o homem que conhece os princípios da riqueza estará pronto quando a chance surgir, seja um bom negócio, uma promoção, uma parceria ou um novo investimento. Reflexão: esperar pela sorte é desperdício de tempo. Preparar-se é criar o próprio destino. Parte 5. Conclusão filosófica. Chegamos à síntese dos ensinamentos milenares da Babilônia, que, apesar de surgirem em um contexto histórico remoto, revelam verdades universais e eternas sobre a relação entre o homem e a riqueza. A conclusão filosófica do livro nos conduz à compreensão de que a prosperidade não é privilégio de poucos, mas resultado direto de atitudes consistentes, escolhas conscientes e princípios sólidos. 1. A riqueza como fruto da disciplina, não da sorte. Ao longo da obra, George S. Clason desconstrói a ideia de que o enriquecimento é obra do acaso ou da sorte. Em sua visão, a fortuna duradoura nasce da autodisciplina, da aplicação sistemática de princípios simples, como poupar, investir, estudar e proteger os ganhos. A riqueza, portanto, não é um evento, mas um processo. A cada pequena decisão tomada com sabedoria, o indivíduo se afasta da pobreza e se aproxima da liberdade. A disciplina age como um motor invisível ou que transforma ações comuns em resultados extraordinários. Reflexão: não se trata de quanto dinheiro se ganha por sorte, mas de como se conduz a vida diante dele, dia após dia. 2. A liberdade financeira como forma de dignidade. Mais do que números, posses ou status, a verdadeira riqueza que o livro propõe é a liberdade, poder escolher o próprio caminho, viver com tranquilidade, cuidar da família e contribuir com a sociedade sem a pressão constante da escassez. O homem que domina o dinheiro, em vez de ser dominado por ele, experimenta uma forma de dignidade e autonomia que transcende o material. Ele não é escravo de dívidas, não vive em função de salários imediatos, e pode dedicar-se ao que realmente tem valor. Reflexão: a liberdade financeira não é um luxo, é uma conquista legítima, construída com inteligência e responsabilidade.
3. Transformar conhecimento em ação, o passo final. Por fim, a grande mensagem de O Homem Mais Rico da Babilônia é que conhecimento sem ação é estéril. Os princípios apresentados são simples, mas exigem aplicação real, disciplina prática e constância. Aqueles que apenas leem e se entusiasmam, mas não mudam seus hábitos, continuarão presos ao ciclo da escassez. Arkad, Bansir, Kobi, Nomazir e os demais personagens nos mostram que a transformação é possível, mas depende de comprometimento pessoal. O último passo, portanto, é sair da leitura e entrar na prática. Reflexão: saber o que fazer é o começo. Fazer o que se sabe é a verdadeira revolução financeira. Se você gostou desse resumo, deixe seu like, compartilhe com alguém que também possa se inspirar, e não esqueça de se inscrever aqui no canal 100 Livros em Resumo. Toda semana, trazemos para você novas leituras que transformam o jeito de pensar, de sentir e de viver. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo resumo.